Imagine que você está em um voo comercial. 10.000 metros de altitude, 300 passageiros, velocidade de cruzeiro, tudo normal. De repente, o piloto muda de rota sem aviso prévio. Minutos depois, 2 caças aparecem voando ao lado, tão perto que você consegue vê-los pela janela. Ninguém na cabine de comando diz uma palavra. Os comissários de bordo continuam sorrindo, mas algo mudou. Isso não é um filme. É algo que acontece no mundo real. E acontece com mais frequência do que qualquer companhia aérea gostaria de admitir. A pergunta é simples. O que exatamente acontece quando um avião entra em uma área onde não deveria estar? Nos próximos minutos, você entenderá por que o céu não é um espaço livre. Você descobrirá qual protocolo é ativado no momento em que uma aeronave cruza uma fronteira que não deveria. O que os caças interceptadores podem fazer e, acima de tudo, em que ponto uma situação técnica se transforma em uma crise política ou algo muito pior. Há uma parte dessa história que quase ninguém conhece. E quando você a descobrir, verá os voos sob uma nova perspectiva. O espaço aéreo não funciona como o espaço físico. Não há muros, cercas ou placas visíveis da cabine de comando, mas é meticulosamente organizado. Cada país controla o espaço aéreo acima de seu território até uma certa altitude. Além disso, existem zonas de controle internacional, corredores autorizados, áreas temporariamente restritas e zonas permanentemente proibidas. Os pilotos conhecem esses limites com precisão. Eles estão marcados em seus sistemas de navegação. Antes de cada voo, as rotas são planejadas para evitá-los, mas às vezes as coisas dão errado. O erro mais comum não é negligência, é técnico, uma falha no sistema de navegação. Uma tempestade forçando um desvio. Uma instrução mal interpretada do controle de tráfego aéreo. Em segundos, uma aeronave pode estar a vários quilômetros de sua rota autorizada sem que ninguém a bordo tenha decidido fazer isso. E aqui está o que acontece que surpreende muita gente. O país cujo espaço aéreo foi violado fica sabendo antes mesmo do piloto perceber. Os radares militares rastreiam constantemente tudo o que se move no céu. Não apenas voos comerciais. Tudo. Quando um objeto aparece onde não deveria estar, a resposta é imediata. Mas aqui está algo que quase ninguém sabe. Nem todos os países reagem da mesma maneira. E a diferença entre uma reação e outra pode determinar se o voo chega ao seu destino ou não. Na maioria dos casos, o primeiro passo é o contato via rádio. O controle militar tenta se comunicar com a aeronave. Eles a informam que ela cruzou uma fronteira não autorizada e dão instruções para corrigir sua rota. Simples, rápido, sem drama. Mas existem situações em que esse contato não é possível. A aeronave não está respondendo. Pode ser uma falha de comunicação. Pode estar na frequência errada. Pode ser algo muito mais sério. E quando isso acontece, o protocolo muda completamente. Caças são acionados. A partir desse momento, tudo muda de patamar. Porque esses aviões não decolam para escoltar você. Eles decolam para descobrir quem você é, o que está fazendo ali e se representa uma ameaça. Quando finalmente alcançam a aeronave, posicionam-se ao lado, perto o suficiente para identificá-la visualmente. E então começa uma comunicação da qual quase nenhum passageiro tem conhecimento. Existem sinais internacionais padronizados para essas situações? O caça se posiciona ligeiramente à frente e move as asas. É uma forma universal de dizer: estamos seguindo você, siga nossas instruções. Se o piloto do avião comercial entender o sinal, deve responder da mesma forma. Tudo isso é regulamentado por normas internacionais e ocorre sem que a maioria dos passageiros tenha a menor ideia do que está acontecendo do outro lado da janela. Na verdade, o mais surpreendente é que muitos passageiros nem sequer percebem. Houve casos de voos interceptados por caças militares em que a maioria das pessoas a bordo só soube do ocorrido horas depois, após o pouso. Mas o mais perturbador não é a interceptação em si, é o que acontece se o avião continuar sem responder. Na maioria dos países, os caças são autorizados a guiar a aeronave até um aeroporto designado. Eles a escoltam. Eles a forçam a pousar. Assim que a aeronave chega ao solo, inicia-se uma investigação imediata. As caixas pretas são verificadas, a tripulação é interrogada e o sistema de navegação é analisado. Se foi uma falha técnica, o processo é relativamente rápido. A aeronave é inspecionada, a causa é documentada e o voo pode continuar, embora com um atraso de várias horas, mas há casos em que não termina aí.
Alguns países impõem multas pesadas por violações do espaço aéreo. Outros apreendem temporariamente a aeronave. Outros ainda proíbem a operadora de operar em suas rotas por meses. E nos casos mais extremos, a situação chega ao nível diplomático. 2 países. Uma aeronave. Uma fronteira cruzada sem autorização. O que parece ser um incidente técnico se torna um problema entre governos. Eis algo que muda completamente a nossa compreensão sobre isso. Nem todas as áreas restritas são iguais. Existem 3 categorias principais. Áreas restritas, onde o acesso é limitado, mas pode ser autorizado sob certas condições. Áreas perigosas, onde as atividades representam um risco, mas não são absolutamente proibidas. E áreas proibidas, onde nenhuma aeronave civil pode entrar sob quaisquer circunstâncias. Capitais de governos, instalações nucleares, certas bases militares. Algumas dessas áreas têm um raio de apenas alguns quilômetros, outras abrangem centenas de quilômetros quadrados, e atravessá-las nem sempre é um acidente. O que acontece quando a travessia é deliberada? Há registros documentados de aeronaves civis usadas para espionagem durante a Guerra Fria. Aviões sobrevoavam áreas restritas para coletar informações sobre sistemas de radar ou instalações militares. Alguns foram interceptados, outros nunca retornaram. O caso mais conhecido ocorreu em 1983. Um Boeing 747 da Korean Airlines, voo KL-007, desviou-se de sua rota sobre território soviético. Foi interceptado por caças militares e abatido. 269 pessoas morreram. A investigação subsequente determinou que o desvio foi um erro de navegação. O sistema automático havia sido programado incorretamente antes da decolagem. O avião ficou fora da rota por horas sem que ninguém a bordo soubesse. Mas, naquela época, em plena Guerra Fria, os militares soviéticos interpretaram a situação de forma diferente. E é aqui que tudo muda. Aquele acidente transformou para sempre as regulamentações da aviação internacional. Até então, o sistema GPS militar não estava disponível para aeronaves civis. Era uma tecnologia restrita. Os aviões comerciais navegavam com sistemas muito menos precisos, mais suscetíveis a erros acumulados em voos longos. Após o voo KAL-007, o presidente dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica. Assim que o GPS militar se estivesse totalmente operacional, ele seria liberado para uso civil, gratuito e permanente, para todos no mundo todo. Essa decisão mudou completamente a aviação. E também mudou a navegação de todos os telefones, carros e aplicativos que usamos hoje. O erro de navegação de um avião sobre a Sibéria em 1983 está por trás da tecnologia que usamos todos os dias sem pensar 2 vezes. Hoje em dia, violações do espaço aéreo ainda acontecem. Menos do que antes, mas acontecem. A grande maioria são erros técnicos resolvidos em minutos, uma mudança de frequência, uma correção de rota, um pouso de precaução. E é exatamente por isso que quase nunca se ouve falar delas. Os protocolos internacionais são muito mais claros do que eram há 40 anos. As comunicações são mais redundantes. Os sistemas de navegação são infinitamente mais precisos. Mas o arcabouço legal continua complexo. Cada país aplica suas próprias regras dentro dos limites estabelecidos por acordos internacionais. E em áreas de tensão geopolítica, mesmo um pequeno desvio pode se tornar muito difícil de controlar. O céu parece aberto e livre quando se olha para ele do chão. Mas visto de cima, ele tem mais fronteiras do que se pode imaginar. O que acontece quando um avião cruza uma fronteira proibida não é apenas um procedimento técnico. Reflete como os países defendem fronteiras que não podemos ver. Porque, embora da janela o céu pareça um espaço vazio e ilimitado, a realidade é bem diferente. Está repleto de fronteiras invisíveis. Algumas são cruzadas todos os dias sem incidentes. Outras desencadeiam comunicações via rádio, interceptações militares e decisões que podem mudar o rumo de um voo em questão de minutos. E da próxima vez que você olhar pela janela e vir apenas nuvens, lembre-se disto. Lá em cima também existem fronteiras. Nós é que não podemos vê-las. Se o mundo da aviação despertou seu interesse, incluí outro vídeo na tela para você saber mais.